Agradeço sou eu pela oportunidade de estar convosco. Estamos cerca de 30 pessoas neste momento aqui no espaço do primeiro andar e do segundo andar. Sabemos que há classes infantis a funcionar lá em baixo e há alguns diáconos e diaconisas que estão a assegurar todo o movimento da recepção e algumas outras pessoas que estão ocupadas com atividades que são necessárias para o desenvolvimento dos serviços de culto e de adoração e louvor de hoje, sábado, na Igreja Adventista do sétimo dia de Setúbal. Já foram todos cumprimentados, eu gostaria de juntar as minhas palavras às da Ângela, que já vos estendeu as boas-vindas, e eu gostaria também de vos cumprimentar e desejar um sábado feliz. Temos hoje a missão de recordar uma lição extremamente importante. Uma lição cheia de lições, mas uma lição que não é fácil e que exige de todos nós concentração, exige de todos nós humildade para podermos ouvir a voz de Deus. E espírito aberto para podermos entender um conjunto de simbolismos que esta lição traz ao de cima. O título é Ansiando por Mais. E quando nós olhamos para um título como este, pensamos, isto é um apelo à ganância, é um apelo à insatisfação e querer sempre mais, à ingratidão por aquilo que temos. Será? A verdade é que a palavra de Deus nos diz que aquilo que não subiu à imaginação do homem, nem ao seu pensamento, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que quer dizer que tudo o que nós imaginarmos é pouco perante aquilo que Deus tem para nos dar. E por isso podemos ansiar por mais, porque nunca vamos ansiar demais. Porque o que Deus nos quer dar é muito mais do que aquilo que nós possamos desejar ou imaginar. O verso áureo é um texto assinado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 6 do seu primeiro livro de Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, o verso áureo, o que é que diz? Alguém quer fazer o favor de recitar este versículo? Podem ser vários ao mesmo tempo, não faz mal. Paulo, só um bocadinho que vem aí o microfone. Nós temos de pensar nas pessoas que não estão presentes e que a única forma que têm para ouvir é precisamente que haja um microfone junto a si. Muito obrigado, Ruth. Ruth, obrigado. Eu leio da Bíblia, posso ler do versículo daqui? Tu quiseres, desde que seja o texto correto. Exato. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Muito obrigado. É um bocado estranha esta afirmação, não é? Cobiçar coisas más, como eles cobiçaram. E ser o apóstolo Paulo a dizer isto, ele que tem o historial que tem, afinal de contas, o que é que significará tudo isto? Bom, para já a cobiça significa o desejo de possuirmos alguma coisa que não nos pertence e à qual não temos o direito. Por outro lado, alguns cobiçaram para seu mal, segundo aquilo que nós entendemos nas entrelinhas do apóstolo Paulo. Coisas más. Será que nós podemos estar livres deste peso, desta responsabilidade de não cobiçar coisas más?
E a minha pergunta agora aqui vai num outro sentido. Até onde é que nós podemos ir quando começamos a cobiçar as coisas más, as coisas que não são de Deus, as coisas que não são da sua palavra? Até onde é que essa cobiça nos pode levar? A irmã Sónia tinha pedido a palavra. Cheguei logo no início ao estudo da lição ao verso áureo, mas quando vi ansiando por mais, não fui para a vertente da cobiça, fui mais para aquilo que estamos a viver. Faz hoje 2 décadas que o mundo mudou radicalmente com a queda das torres, Torres Gêmeas em Nova Iorque. Estamos a viver uma pandemia, temos uma crise de refugiados à porta, temos uma série de direitos humanos a serem certamente postos em causa com crises tremendas. Eu anseio por mais, anseio por algo muito melhor. Portanto, Amém. Quando vi este título, olhei mais para essa vertente. E é uma boa forma de olhar, não para coisas más, mas para coisas boas, não é? Muito obrigado por esta chamada de atenção. Realmente, hoje é um dia que, na realidade da comunidade adventista de Setúbal, é um dia em que se comemora o nascimento de algumas pessoas, é um dia em que se comemora o casamento de algumas pessoas. Na comunidade adventista de Setúbal, pelo menos 2 casais que eu conheço que se casaram no dia 11 de setembro. Mas, claro, é uma data, como a irmã Sónia acabou de nos recordar, é uma data que nós não conseguimos, de modo nenhum, apagar da nossa memória, porque veio marcar o virar de uma página. E, se calhar, não foi só uma página, foi um capítulo inteiro. A assunção de uma nova forma de nos protegermos, quer individualmente, quer coletivamente, e depois, conforme a irmã Sónia disse, a ameaça aos direitos humanos, com a desculpa de obter segurança, por exemplo, para além de outras. Na verdade, hoje é uma data especial e faz-nos ansiar mais, disseste muito bem, e faz-nos ansiar aquilo que a lição nos quer dizer quando se refere ao repouso de Deus. E o que é o repouso de Deus? Não vamos ainda responder esta pergunta, mas vamos ficar com ela, está bem? O que é o repouso de Deus? Logo no início da lição, nós somos levados a uma figura, a um modelo, a uma ilustração. E essa figura é batizados em Moisés. O que é que isto quer dizer? Batizados em Moisés. Mas Moisés foi um homem, não era uma piscina, não era um rio, não era um lago, não era água. Aliás, houve momentos da sua vida em que a falta de água era gritante. E depois ele fez para lá umas asneiras, mas com os seus entusiasmos e tal, mas não é isso que está aqui em questão. Essa água não era dele. O que é isto de batizados em Moisés? Bom, o apóstolo Paulo, na mesma primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, entre os versículos 1 e o versículo 11, eu convido-vos, meus estimados, se durante a semana não leram estes 11 versículos, por favor, procurem tempo neste sábado para ler estes 11 versículos. Eles explicam, nós acabamos por perceber facilmente aquilo que o apóstolo Paulo quis transmitir aos coríntios e deixando escrito a todos nós. Em primeiro lugar, qual é o objetivo destas figuras, destes símbolos, destes modelos? Qual é o objetivo? Podem ser vários objetivos. Pode ser um objetivo intelectual.
para nós, se calhar, percebermos melhor algumas coisas ou até para nos divertirmos intelectualmente com algumas ideias. Mas não é esse o objetivo. Deus não brinca com coisas sérias. O objetivo de Deus, ao usar estes símbolos, estas figuras, estes modelos, é facilitar a vida ao ser humano que tem limitações intelectuais, especialmente quando comparado com os anjos e com Deus. Então as coisas têm de ser tornadas mais claras. É para nós podermos perceber melhor aquilo que é o plano de Deus para cada um de nós. E foi por isso que Moisés recebeu as instruções para construir aquele tabernáculo, também chamado santuário. Foi por isso que ele recebeu as instruções todas, não só para a construção, mas para o modo de funcionamento desse tabernáculo. Para que era esse tabernáculo? Isto é uma pergunta que tem uma rasteira, mas não vos quero fazer mal, ok? Mas eu gostava que me dissessem, por que razão é que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Força, tenham coragem. Uma das razões foi porque Deus queria estar no meio do povo. Ora bem, esta é a razão concreta, a razão direta. Deus disse, constrói uma casa para que eu habite entre vós. Claramente, aqui não há dúvidas. Esta é a razão direta. Ou seja, para que haja um lugar físico que represente a minha presença. Muito bem. Então, e no santuário, como é que essa presença de Deus era representada? Através de uma coisa que tem uma palavra bonita, mas que não é portuguesa. Shekinah. Shekinah. Aquela glória de Deus manifestada no lugar santíssimo do santuário denunciava a presença física de Deus entre o povo de Israel. Qual era a posição do santuário quando o povo acampava? Qual era a posição do santuário? Era na ponta norte? Na ponta... Como? No centro. Todo o acampamento se desenvolvia a partir do santuário. À frente. E a primeira fila, digamos assim, era uma tribo. E depois as outras tribos eram distribuídas pelos 4 lados do santuário. Interessante. Tudo organizadinho, mas o santuário estava no centro. A presença de Deus, o centro. Mas agora, a pergunta que fizemos há pouco, para que era o santuário, ainda está de pé. Nós já vimos a resposta, e está correta, de que Deus afirmou claramente e diretamente que é para que eu habite entre vós. Mas porquê é que o santuário tinha todos aqueles rituais? Toda aquela forma de funcionamento? Para quê? Bom, nós sabemos pela palavra de Deus que tudo, mas tudo o que acontecia no santuário, todos os dias, tinha um objetivo único. Mostrar o quê? Mostrar? O Filipe vai responder. Diretamente para o sacrifício de Jesus que um dia viria. Muito bem. Já eles tinham a esperança de ver o Messias, mas não o viam. E então Deus resolveu, de uma forma mais direta, manifestar-se no meio deles, para que eles tivessem a certeza que as promessas que Deus faz, Ele as cumpre sempre, nunca deixa passar em vão. Muito bem, muito obrigado. Ou seja, o santuário, para além de tudo mais, foi um meio multimédia que Deus usou para revelar o seu plano e o seu grande amor ao seu povo. Naquela época não havia PowerPoints.
muito menos vídeos. Não havia aplicações multimédia, não havia. Então, como é que Deus se manifestava para que ajudasse o ser humano a entender o caminho? Bom, já sabemos a questão da nuvem durante o dia e do fogo durante a noite. Já falámos do Shekinah e de alguns vários episódios que tiveram lugar ao longo daqueles 40 anos, em que Deus, ultrapassando todas as limitações da natureza terrestre, demonstrou não só o seu poder, como o seu amor e como o seu plano libertador para a humanidade. Mas todo este conjunto de ações tinha o objetivo realmente de levar o ser humano aos pés de Jesus. Estas figuras, estes símbolos, para além do ensinamento ou do esclarecimento intelectual e teológico dos planos de Deus, têm também uma missão. Uma missão que vem aflorada na lição, mas assim de forma subtil, que é a questão de mostrar o caminho, ou seja, ser começa por S, e a seguir tem um I, sinal. Muito bem, este conjunto de funções, de ações do santuário, são também um sinal. Além de ser uma revelação, são um sinal que nos avisa que o pecado gera sofrimento, gera destruição, mas que Deus tem um plano, podemos ansiar ainda mais, Deus tem um plano para resolver tudo isso. E então entra o processo do cordeiro, ou enfim, das outras ofertas de sacrifício que eram feitas diariamente, e todo o ritual que era desenvolvido no santuário. Voltando à questão do batismo em Moisés, reparem que o que a palavra de Deus nos traz ao de cima é que houve uns que foram batizados na nuvem e no mar, e também no alimento espiritual. Recordam-se ter lido isso? O que é isto, a nuvem e o mar? Então, já falámos nisso. A nuvem era uma forma física como Deus se apresentava sobre aqueles caminhantes. Eles eram talvez perto de 2,5 milhões de pessoas, fora os seus animais, os seus haveres, enfim, a caminharem pelo deserto. 500 mil homens, agora multipliquem pelas mulheres e pelas crianças. Era pelo deserto que eles caminhavam. E no deserto, durante o dia, a temperatura é agradável. Primeiro, não há árvores no deserto. Há montanhas e rochas, mas estão lá paradas e o povo caminhava. A própria areia do deserto, como é que fica sob o efeito dos raios solares? Escaldante. Aquela nuvem tinha duas funções, para além de manifestar a presença de Deus. Duas. Sabem quais eram? Proteção. Primeira. Segunda função. Eles não tinham GPS. Eles não tinham bússolas. Eles não conheciam o caminho. E aquela nuvem orientava-os para onde eles deviam ir. Fazia-lhes sombra, proteção, e orientava-os
para o caminho que deviam prosseguir. À noite não havia eletricidade. Quer dizer, eletricidade havia. Eles é que não sabiam como utilizá-la, porque eletricidade há desde a criação, não é? Mas eles não sabiam ainda como usar a eletricidade, como nós hoje conseguimos, até conseguimos armazenar. Hoje em dia até é possível transmitir eletricidade sem fios, para distâncias enormes. É um processo que não está ainda muito desenvolvido, mas é possível, já há equipamentos tecnológicos que permitem isso. E não é nada de misterioso, místico, sobrenatural, etc. São só as leis da física, mais nada. Tal como nós estamos aqui a falar agora, e há pessoas que, sem terem fios ligados à Igreja de Setúbal, conseguem seguir visualmente e audivelmente aquilo que está aqui a acontecer, com um atraso de escassos segundos. Também é possível transportar energia elétrica sem fios. Não é fácil, mas é possível. Bom, mas esta questão não era bem para esse efeito. À noite, a nuvem não era uma nuvem, mas era uma coluna de fogo para iluminar o acampamento. O acampamento ficava iluminado, mas mais, o que é que o fogo tem além de luz? Aquece. Então, mas se no deserto há tanto calor, para que é que eles precisavam de aquecimento? Pois é que à noite a temperatura vai por aí abaixo. E não é pouco. Ou seja, a amplitude térmica entre a temperatura do dia e a temperatura da noite é enorme. Vejam bem os cuidados de Deus. A coluna e o fogo tinham esta função. Foram batizados pela nuvem. Receberam a oportunidade de uma nova vida, é isto que é o batismo, não é? Receberam a oportunidade de uma nova vida, porque Deus os protegia e guiava. Mas depois fala do mar. O que é que o mar tem aqui a ver? Bem, nós sabemos que hoje em dia já é um bocadinho raro, mas ainda há pessoas que são batizadas no mar. Ou no rio, ou na lagoa, enfim. Mas há pessoas que são batizadas no mar. Não sei se algum de vós assistiu alguma vez a batismos no mar. Já houve pessoas que assistiram. Sim, senhor. Também. Muito bem. Ali, ao pé de Pinheiro da Cruz, eu sei que houve batismos no mar. Muito bem. Exatamente. Bom, eu fui batizado num rio. Para a vossa informação, o rio tem um nome muito simples de fixar. Lucóqua. No rio Lucóqua, no leste de Angola, próximo já da fronteira com a Zâmbia. Bom, eu fui batizado no rio. E já agora, só por curiosidade, as águas desse rio vão de rio em rio até chegarem ao rio Zambeze. E como sabem, o rio Zambeze atravessa a África toda. Sabem até onde? Até Moçambique. Ou seja, a água do interior de Angola chega ao Oceano Índico e alimenta uma série de países ali à volta. Não é este o único rio que vai para estas regiões, mas isto é só uma curiosidade. Porque a água de que a lição nos fala é muito mais importante do que esta. Bom, o batismo no mar foi porquê? Podemos ouvir? A travessia do Mar Vermelho, que não é vermelho, mas pronto, nunca é mau ter uma cor bonita, não é? Mas, de facto, há zonas do chamado Mar Vermelho em que há umas algas que dão um tom avermelhado, mas o mar é da cor dos outros mares. O Mar Vermelho era um obstáculo físico. Eles não tinham hipótese de atingir as montanhas que lhes permitiam atravessar para o outro lado, porque eram montanhas. E porquê? Porque estavam apressados. Eles estavam a ser perseguidos pelo exército dos egípcios. E também não sabiam nadar, pelo menos a maioria. Mas Deus interveio. E quando Deus interveio, o que é que aconteceu? O mar abriu.
Eles passaram a val. Aliás, eles passaram a seco. Sabemos o resto da história, que não vamos aqui chamar, mas isto foi como se fosse um batismo. A travessia do Mar Vermelho dá a oportunidade a uma nova vida, a uma nova forma de viver. E eu tenho a certeza de que eles nunca esqueceram realmente este dia, o dia em que atravessaram o Mar Vermelho. Esqueceram-no episodicamente quando se revoltaram contra Deus e começaram a pedir as panelas de carne do Egito. Já agora, eles comiam panelas de carne no Egito? Como é que acham que era a alimentação dos escravos? Era com os bons guisados de carne? Eles passaram muita fome. Portanto, aquela história das panelas de carne foi uma história que eles inventaram para tentarem pressionar Moisés e o próprio Deus. Foi um desafio tremendo. Já viram a arrogância? Até nos nossos dias há coisas deste género. Bom, e depois vem o alimento espiritual. O alimento espiritual é simbolizado, cá estamos outra vez nos modelos, nos símbolos, é simbolizado por quê? O que é que apareceu nesta viagem a que o apóstolo Paulo se está a referir em relação a Moisés e ao seu povo? Qual é o alimento espiritual no qual ele vai beber a ideia da força deste significado espiritual, alimento espiritual? Qual é? Então, o maná, exatamente, o maná. Já falámos aqui bastantes vezes sobre o maná, qual era o objetivo do maná, porque é que apareceu o maná. De alguns que se saiba, pelo menos um lugar na terra em que ainda hoje, de vez em quando, aparece maná e que não tem nada a ver com a Palestina. Já falámos disso várias vezes. Até há análises feitas a esse produto que foi colhido ali no centro de Angola, próximo de uma missão de nome Namba. O nosso estimado irmão, Dr. Filipe Valente, quando era criança, provou este maná. Portanto, ele pode falar sobre isso muito melhor do que eu, porque nunca o provei, nem nunca o vi. Mas tenho ouvido descrições e vi fotografias. E li também aquela fita onde as máquinas impressoras dos laboratórios de análises imprimiram os resultados da análise que foi feita no Brasil a uma amostra de maná que foi colhida e levada para lá. Mas isto é só uma curiosidade. O maná era um alimento possível ou não? Digam-nos lá. Não era um alimento possível. Ninguém sabia que existia maná. Portanto, aos olhos humanos, não era possível. Mas o Deus dos impossíveis tornou possível o que não era possível e fez aparecer o alimento que garantiu a sobrevivência daquele povo anos após anos. E devo dizer-vos que aquele alimento é completo. Tem tudo. Proteínas, açúcares lentos, vitaminas e minerais. Está lá tudo. Bom, quando o apóstolo Paulo vai buscar este simbolismo do maná e o transforma na ideia do alimento espiritual, ele também está a dizer que Deus nos pode dar aquilo que nos é impossível a nós obter. Um alimento espiritual que vai suprir as nossas necessidades, mas que nós não conseguimos ir comprar nem na farmácia, nem no supermercado, nem na praça. Este batismo, com estes três elementos tão importantes, são os que nos levam a pensar na água da vida. Aquela que é simbolizada por... Quem é a água da vida? Cristo! Jesus Cristo! Que também é a rocha eterna.
A tal rocha que dá aquela água, se formos aos episódios do Êxodo. A água da vida. Mas também o alimento espiritual. O alimento profundo. O alimento que salva. Supra as nossas necessidades, mas transforma-nos. O apóstolo Paulo está a fazer este paralelismo para nos levar a entender como o amor de Deus é tão grande. E como os seus planos são realmente para que nós não nos deixemos perder nesta amálgama de ideias, de confusões, de agitações que nos cercam e cada vez mais. O santuário tinha essencialmente 3 partes. Posso dizer-vos, eram 4. Agora estão a pensar, mas que heresia é que vem aí? Não é? Dá para pensar isso. Vamos lá. Havia o pátio e depois havia a tenda da congregação. Na tenda da congregação havia 2 partes. Quais eram? O lugar santo e o lugar santíssimo. Então e a 4ª parte? É uma 4ª parte muito importante. Sabem qual é? Acontecia uma vez por ano. Era o deserto. O deserto para onde era levado o bode emissário. O bode emissário. Aquele sobre o qual eram transferidas todas as culpas, era levado para o deserto e abandonado no deserto. Ele depois morria de fome e de sede, etc., no deserto. Todos os anos. Portanto, são estas 4 partes do santuário. Quando nós lemos na palavra de Deus que Deus mostrou o modelo a Moisés para que ele construísse um santuário, nós pensamos, então no céu há uma casa que também tem pátio, também tem a tenda da congregação com o lugar santo e o lugar santíssimo, tal e qual como Moisés fez. Só que Moisés fez uma coisa mais pequenina. A do céu é muito grande. Isto é aquilo que a nossa imaginação trabalha. Mas sabem que eu não tenho a certeza de que o santuário celestial seja um edifício. Agora, o que eu tenho a certeza é que, seja ou não seja edifício, isso pouco importa, as funções do santuário, estas estão todas garantidas no santuário celestial. E se quisermos fazer uma comparação, e eu agora aqui permito-me aventurar-me nessa comparação, não posso atribuir autoria a ninguém e, portanto, é uma aventura. Mas eu vou comparar o pátio com a terra. O pátio era o lugar onde as pessoas que se arrependiam iam entregar os seus animais e matá-los. Onde corria o sangue. Todos os dias. É a terra. É o lugar onde todos podemos entrar e podemos fazer aquela ofrenda com o nosso coração. Enfim, mas depois vem o lugar santo. O lugar santo era um lugar de transição. Já não era propriamente o lugar do sacrifício. O que é que aconteceu na terra, que marca este grande sacrifício? Então, o que foi? O que foi? O que é que acontecia no sacrifício diário, no santuário, quando as pessoas lá iam arrependidas? O que é que eles faziam? Matavam o animal. Depositavam as mãos sobre a sua cabeça. Já vamos ver o que é que isso quer dizer. E matavam esse animal. E o seu sangue era levado pelo sacerdote nas pontas do altar. Ele pintava, digamos, com os seus dedos, com esse sangue. Nesta terra, onde é que aconteceu o sacrifício? Agora já sabem. Foi no Calvário. Foi onde Jesus morreu.
o Cordeiro de Deus, conforme o profeta João Batista afirmou. Eis o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este sacrifício aconteceu na terra, no pátio. Depois Jesus ascendeu aos céus e deixou-nos a informação, através dos seus apóstolos, de que ele ia com uma missão concreta, sacerdotal. O que significa que o lugar santo está no céu. E o lugar santíssimo? O que é o lugar santíssimo? No céu. Será que é no céu? Quando nós falamos em céu, estamos a falar no lugar onde é a habitação de Deus. O Paulo disse muito bem. O lugar santíssimo é precisamente onde está, nós chamamos-lhe trono. É um termo humano. Não sabemos sequer se há fisicamente um trono. O que nós sabemos é que Deus ocupa o trono porque é o rei do universo. Portanto, a função está garantida. Fisicamente não sabemos. Será que nós podemos dizer que este lugar santíssimo está em atividade no céu? Ou tem atividade no céu? As profecias ajudam-nos. O que é que aconteceu em 1844? Em que muitas pessoas pensavam que era à volta de Jesus para purificar a terra, mas afinal de contas, isto não aconteceu assim. E eram pessoas crentes, eram pessoas bem intencionadas, eram pessoas que amavam Deus. Enganaram-se. Não se admirem hoje em dia se pessoas crentes, se pessoas que amam Deus também se enganarem. E acima de tudo, meus estimados, nunca pensemos que nós estamos certos e os outros estão errados. Porque este é o maior engano que Satanás pode pôr na nossa cabeça. À lei e ao testemunho. Bom, em 1844, a descrição aponta para que Jesus entrou no lugar santíssimo. E agora, juntando as duas funções de sumo sacerdote, intercessor e juiz, está a interceder por toda a humanidade. Qual é o processo que está a acontecer desde 1844? Este é um termo que não está na Bíblia, mas está bem. É usado na nossa igreja habitualmente. Eu prefiro usar um outro. Sabem qual é? Quando é que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo? Quando? Todos os dias? Uma vez por ano. No dia das expiações. O que é a expiação? É a substituição e a transferência de culpa. O que Jesus começou a fazer a partir de 1844 é este processo. Nós estamos a viver hoje o dia das expiações. E há uma coisa que está a acontecer. Nós falámos disso há algumas semanas atrás, naquela pregação que acabou com a paciência de muita gente. É um processo que começa por S. Selamento. E sabemos que quando o selamento terminar, ou seja, quando esta ação chegar ao fim e já não houver arrependidos por assinalar, vai sair o decreto que fecha as oportunidades. Quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. E aí terminou o selamento. Aí terminou o tempo da graça. E passamos para uma fase mais à frente. Força.
relembrando o que disse a nossa irmã Sónia, logo no início, do simbolismo do dia de hoje, dia 11 de setembro, como é que é possível nós imaginarmos que uma força como aquela que fez a destruição das duas torres, um dia se vai unir para formar o tal, eu não diria partido, mas o tal grupo que vai perseguir aqueles que estão selados. É possível nós imaginarmos isto? Como é que, sob o comando de Roma, indivíduos que estão completamente opostos um dia se vão unir? O que é possível o mal fazer até, na sua plenitude, chegar ao ponto de se juntar todo num só comando para fazer face, para fazer oposição àqueles que estão selados. E isto, a mim, faz-me pensar bastante que, afinal, estamos a viver este tempo do selamento, estamos a viver o Yom Kippur e qualquer dia o bode emissário vai ser destruído também. Muito obrigado. Isto leva-nos a pensar, mas não temos tempo, nem vamos por aí, a pensar no que é o Anticristo e em algumas outras figuras de que a profecia nos fala e que são interessantes e oportunas para os nossos dias, mas que não vêm agora ao assunto. Mas leva-nos a pensar que toda esta sequência de acontecimentos é fruto da união entre várias forças políticas e religiosas, não é só uma, várias forças, às ordens de quem? E aqui é que nós às vezes cometemos alguns erros. É que pomos um ser humano a controlá-los todos. Mas não é. Quem vai controlar estas forças não é um ser humano. É o diabo. É o acusador de Deus. Esse sim é que está por trás de todos estes movimentos. E esse tempo há de chegar. Não sabemos quanto tempo leva. Não sabemos. Nem nos interessa saber quanto tempo leva. O que nos interessa saber é que estamos no caminho, é que não vamos fazer o mesmo que a palavra de Deus nos diz que faltou ao Israel antigo, que apesar de batizados na nuvem e no mar, eles não atingiram o repouso de Deus. Porquê? Porque lhes faltou o quê? 2 letras. Fé. Faltou-lhes a fé. O que quer dizer que é isso de que nós precisamos para podermos receber o batismo verdadeiro do Espírito Santo, viver uma nova vida, a obediência em resultado da fé, e então atingir o repouso de Deus. E contrariamente ao que aconteceu com o povo de Israel, que falhou o repouso que Deus tinha preparado para eles, por falta de fé, nós podemos, pela fé, atingir o repouso que não é terrestre só, que não é provisório, mas que é eterno. E isto é o que a lição desta semana tem de muito forte para cada um de nós. É que Deus tem preparado o repouso. Mas notem bem a urgência do apelo. Hoje. Tem de ser já. Nenhum de nós sabe se amanhã estará vivo. Nenhum de nós. Na quinta-feira passada, a filha de um amigo meu, com 29 anos, terminou os seus dias. Está a acontecer o funeral hoje. Quem é que imagina que aos 29 anos é possível morrer? E não foi por acidente. Também não foi por Covid. Poderia ter sido, mas não foi. Quem é que imagina uma criança com uma meningite e morrer? Quem é que imagina um jovem
rebentar uma artéria dentro da cabeça e morrer num segundo para o outro, como aconteceu a um sobrinho meu há alguns anos atrás, com 17 anos. Quem é que imagina uma criança perder os seus pais porque foram baleados por uns bandidos? Ninguém sabe quanto tempo tem de vida. Nenhum de nós sabe. O que nós sabemos, meus estimados, é que Deus tem um batismo especial, um alimento espiritual especial. Deus tem um repouso especial, o qual nós podemos ambicionar. E que é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. E que é eterno. Portanto, é agora que nós sabemos isso que devemos aceitar essa oferta. Que o Senhor nos ajude grandemente e que nós possamos tomar esta decisão sem perda de tempo.